A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Viridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos na segunda leitura bíblica, esta é uma leitura cronológica, ou seja, de acordo aos acontecimentos. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, né? O interesse é alcançar o maior número de pessoas para que as pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Lembrando que aqui não pregamos placa de igreja, religião, aqui é pura e simplesmente a palavra do Senhor, é o que está escrito na Bíblia. Às vezes eu expresso a minha opinião, mas a minha opinião também é baseada na Bíblia. Se por acaso falar alguma coisa e você discordar, fique à vontade também para comentar aí. As pessoas mais próximas que têm meu contato direto, se ficar com vergonha, pode falar diretamente comigo, não tem problema. Isso não é um debate, tá? Antes de qualquer coisa, tá? Não é debate, é só uma leitura. É que às vezes acontece algumas coisas que a gente escuta na Bíblia, porque a Bíblia é um livro antigo, mas ele é atualizado, né? Afinal de contas, as histórias que a gente escuta na Bíblia, a gente vê que é o que está acontecendo, né? O livro de Eclesiastes mesmo, você pode ler o livro e é o que está acontecendo hoje. Então, a gente acaba fazendo comentários referente a isso, referente aos dias de hoje. Se você não quiser escutar a Bíblia em vídeo aqui, com a minha voz aqui, você pode fazer uma programação, pegar todo dia um certo horário e ler a Bíblia como você preferir, né? Seja ela, se você tiver a Bíblia em papel, né? A Bíblia Sagrada, você pode fazer ali o seu programa e ler, ou se preferir no celular, no computador. Eu gosto de usar a Bíblia online. Esse é o próprio site, Bíblia Online, e tem a versão internacional, que é essa versão, ela é mais atualizada. Então as palavras são mais populares, vamos dizer assim, são mais fáceis para compreensão, porque convenhamos, a Bíblia também, assim, as traduções literárias, né? Ela é bem, vamos dizer assim, é um livro difícil em certos pontos, né? Então você tem que prestar muita atenção. E a versão internacional, essa atualização, ela traz ela traz uma facilidade maior para entendermos e compreendermos. Embora o mais importante, que é o autor estar presente, né? Então, sempre que você for ler a Bíblia, independente seja física ou digital, sempre primeiramente peça a direção e o entendimento do Senhor, para que ele te ajude na compreensão de suas palavras, né? Porque a Bíblia é o único livro onde o autor está presente. Então aproveite isso, porque o Espírito Santo nos ajuda a entender. Tem um livro que fala, não me lembro aonde e quem é. Eu sei que ele está na carroça e está lendo o livro de Isaías, e Filipe, um dos apóstolos, se eu não me engano, Deus diz a ele para correr e alcançar essa carroça, né? E ele pergunta para essa pessoa, né, se essa pessoa entende o que está lendo.
E ele diz: não, eu não entendo, não tem quem me explique. Como que eu vou entender? Então Filipe sobe a carroça e começa a explicar para ele ali o que Isaías estava dizendo ali. E um pouco à frente ele vê provavelmente um açude, uma lagoa, alguma coisa do tipo, né? Ele vê água e ele pergunta: o que me impede de ser batizado? E ali mesmo ele é batizado nas águas, né? Que coisa linda. Então, procure a maneira que você se sentir melhor. Você não é obrigado a ouvir a minha voz, você não é obrigado a ouvir a voz de ninguém em uma leitura. O intuito do vídeo aqui, obviamente, é para quem tem vontade de ler a Bíblia, mas que por algum motivo não consegue ler, né? Sempre tem algum impedimento. Então, através do celular, do notebook, através dos meios digitais, você pode deixar lá tocando, né, reproduzindo, lá isso tocando não, reproduzindo, e enquanto isso você pode estar fazendo as suas coisas, né? Dependendo do que estiver fazendo, né? Trabalhando não, porque trabalhar você precisa da sua concentração. De preferência, obviamente, que você possa estar sentado, deitado ou como for, mas que você esteja concentrado na leitura. Mas se não, que realmente você possa estar nos seus afazeres, nada que necessite de sua concentração, mas que você possa estar ouvindo a palavra do Senhor. O importante é ouvir, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, lembrando que estamos em Gênesis e a gente está lendo a história maravilhosa de José. Agora a gente está José se revela aos seus irmãos, né? Então, já é a segunda vinda dos irmãos, né? Os irmãos já aconteceu, né? Dos irmãos almoçarem junto com José. José fez uma armadilha para testar, desculpa, embolou a língua aqui, armadilha, né? Para testar os irmãos, porque como ele foi, como vou dizer assim, porque ele foi vendido. Ele foi vendido, mas José não sabe que para a família ali, para os pais, ele está como morto, né? Ele não sabe disso. E para Rubens, né? Rubens também acha que ele está morto. Rubens foi o que voltou à cova para tirá-lo de lá, né? Então, Rubens e os pais acham que José está morto. José não sabe disso, né? Só os outros ali, e Benjamim também acha que ele está morto, né? Porque Benjamim era criança na época. Então, só os outros irmãos ali, em comum acordo, que o venderam para o Egito, né? E aconteceu tudo isso na vida de José, que ele foi preso e tal. Acontece que a gente pensa, né? Poxa, mas como que pode? José era um rapaz bondoso, era um filho carinhoso, né? Obediente ao pai. Como que pode, né? Embora sendo preferido pelo teu pai, mas ele não tem culpa disso e os irmãos o invejavam. Como que pode os irmãos fazer tal maldade com ele dessa maneira, né? Mas Deus sempre esteve com ele. No final das contas, ele foi para a casa de Potifar, que Potifar é da guarda lá eu esqueci o nome correto, mas é da guarda lá de Faraó, né? E lá a casa toda, todos os bens de Potifar, tudo prosperou através de José, mas a mulher dele lhe armou também uma armadilha para que ele fosse preso, já que José não caía em suas garras, e ele foi preso, e no cárcere ele achou graça aos olhos do carcereiro, e ali também ele começou a comandar, mas independente de qualquer coisa ele estava preso, então muitas coisas ali aconteceram a José, né? Então, imagine o coração de José, como se sentia, né? Ele ali, temente a Deus,
mas acontecendo tudo isso em sua vida, sendo que ele nunca fez mal a ninguém, né? Ele simplesmente obedecia ao seu pai. Quando tudo começou a acontecer, ele simplesmente estava obedecendo o seu pai, né? Que a gente verá depois que é um dos mandamentos, obedecei pai e mãe, né? E, e agora a gente está vendo o porquê que isso tudo aconteceu, que eu não vou falar, obviamente, porque está escrito aqui, senão eu já vou adiantar o assunto, mas aí a gente vai ver aqui. José se revela a seus irmãos no capítulo 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Aqui foi quando, acho que foi Judá, né? Judá que se colocou como escravo para que Benjamim pudesse voltar para casa. Porque ele disse que se Benjamim não voltasse para casa, o seu pai morreria. Então ele se predispôs a se colocar no lugar de Benjamim, para que Benjamim pudesse voltar para casa. Era o teste que José estava fazendo, né? E José queria saber se realmente os seus irmãos haviam tomado juízo, vamos dizer assim, né? Bem ao dito da palavra. E quando Judá tomou a frente, né, se colocando à disposição de ser escravo no lugar de Benjamim, José percebeu que realmente seus irmãos mudaram, né? Não eram mais aqueles meninos que aprontaram com ele quando ele era jovem. Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, por isso ordenou: fazei sair daqui a todo o homem. Assim ninguém ficou com ele. Quando ele diz a todo homem, quer dizer os egípcios, né? Ficaram só os irmãos e José. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Aqui está a explicação por que tudo isso aconteceu. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Confiai em Deus, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e o mais lhe será acrescentado. Exatamente por isso. E sempre acreditai no Senhor, confiai no Senhor, que o Senhor proverá. E nunca duvide do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, tudo isso que aconteceu com José não foi exatamente por causa dos irmãos. Sim, no coração dos irmãos havia maldade ali, mas ali foi um plano de Deus, porque assim José pôde chegar ao Egito, pôde se tornar governador do Egito, pôde ser um vaso nas mãos de Deus, revelando o sonho de Faraó, poupando alimento para os anos de fome e assim mantendo a vida de várias nações durante os 7 anos de fome. Se isso não tivesse acontecido, esses 7 anos de fome viria e imagine quantas mortes teriam havido pelo mundo. Aí agora a partir do versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem ceiga, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus,
que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, os filhos de teus filhos, as tuas ovelhas, as tuas vacas e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa e tudo o que tens. E eis que os vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim, veem que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tens visto. Apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele, e esta notícia ouviu-se na casa de Faraó. Os irmãos de José são vindos. Isto pareceu bom aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dize aos teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais e parti a terra de Canaã. E tornai a vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim. E eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isto. Tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, a cada um, mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos de trigo e pão e comida para o seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos, dizendo: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é o governador em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Imagina só Jacó como se sentiu nesse momento, né? Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José, que lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel, lembrando que Israel é Jacó, né? Basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e verei antes que morra. Aí no capítulo 46, Jacó desce ao Egito. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Senhor, Deus, de seu pai Isaque. Olha só, a primeira coisa que ele fez foi agradecer ao Senhor por saber que seu filho ainda vive, né? E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação.
e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os seus olhos. Então levantou-se, isso quer dizer, né, colocar a mão sobre os teus olhos, quer dizer a sua morte, ou seja, né, que morrerá ali junto com José. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levantaram a seu pai Jacó e os seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as filhas de seus filhos e toda a sua descendência levou contigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito, Jacó e seus filhos: Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben. Aqui eu vou pular um pouquinho, porque, como eu falei, os nomes não são relevantes para a gente no momento, né? Se você tiver interesse, você pode pegar a Bíblia, né, e continuar lendo, mas os nomes vão seguindo até o versículo 25. Aí no versículo 26, todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que eram de seu sangue, sem as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas, e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas de Jacó que vieram ao Egito eram 70 almas. E Jacó enviou Judá adiante de si a José para o encaminhar a Gósen. Então chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José aos seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciei a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser qual é a vossa ocupação, então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo o pastor de ovelhas é abominação aos egípcios, né? Para os egípcios, pastorear ovelhas é abominação. Então, por isso, a separação entre os egípcios e os hebreus. Mas, independente de qualquer coisa, a melhor terra, que era de Gósen, ficou para os hebreus, né? Afinal de contas, quem separou essa terra foi Deus, né? Foi Deus quem preparou essa terra para o povo dele. E eu não vou ler o próximo capítulo porque ele é grande um pouquinho e vai fazer que nem ontem e que nem anteontem e acabar ficando grande o vídeo, né? Eu falo demais mesmo, não tem jeito. Mas é que é muito bom falar sobre o Senhor, né? É muito bom. E ouvir essas histórias. Eu, quando eu faço a leitura, minha leitura, né? Minha leitura que já tem um tempo que eu não faço, né? Devido à saúde e tal. Então, para mim é complicado. Esse óculos aqui também não tá servindo. Mas com fé em Deus, mês que vem eu vou poder trocar, vai melhorar. Mas quando eu faço a minha leitura, eu vou lendo, quando eu vejo, eu já li vários capítulos e vou me empolgando. Quando eu olho no relógio, ai, que eu me dou conta que está na hora de descansar. Mas é muito bom
ler a palavra do Senhor. Por isso eu digo, se você preferir, você pode fazer a leitura em sua casa, não precisa acompanhar o vídeo. O vídeo você pode acompanhar para ter um pouquinho mais, porque é sempre bom ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é assim: você pode ler e reler, e cada vez que você ler aquele capítulo, você terá um novo entendimento, porque é uma nova revelação que Deus lhe dará. Então você pode acompanhar os vídeos, né? Mas você pode fazer a sua leitura também ali no momento que você achar apropriado, no momento que você estiver tranquilo, você lê de acordo o tempo que você tiver. O intuito da Bíblia, dos vídeos, obviamente, é para aquele que não tem, que por algum motivo não consegue ler. Mas quando é para Deus, a gente sempre tenta fazer um sacrifíciozinho, né? Porque para Deus vale a pena. Afinal de contas, o maior sacrifício ele já fez, né? Que foi dar o seu filho unigênito para nós. Imagina só, você teria essa coragem? Lembra Abraão? Né? Deus pediu para que ele levasse Isaac, era Isaac. Deus pediu para que ele levasse seu filho para o holocausto. E ele em nenhum momento ele questionou a Deus, né? Ele pegou o seu filho e levou. Você tem essa fé? Sinceramente, eu não sei se a minha fé é tão inabalável assim. Mas a palavra de Deus diz também que basta você ter fé igual a um grão de mostarda, né? Ele compara um grão de mostarda porque, não sei se você conhece, mas um grão de mostarda, entre as sementes, é a menor semente que existe. Aliás, eu não sei se é a menor, mas é uma das menores sementes que existe, né? Grãos, semente, grão, não sei. Porque ela realmente é muito pequenininha. Mas quando ela é plantada, quando ela é bem cuidada, ela se transforma numa árvore imensa. Então, por isso se compara ao grão de mostarda, porque a fé é assim, é algo que você tem que cuidar todos os dias, a todo momento, porque Satanás está ao derredor, né? Sempre tentando, sempre tentando achar uma maneira de nos derrubar, de nos afastar do Senhor. No mundo, ele não está nem aí para o mundo, porque o mundo pertence a ele. Então ele não vai ficar fazendo tentações ao mundo, fazendo maldade ao mundo. Ele vai fazer as tentações aos filhos do Senhor e àqueles que estão começando também, aqueles que estão buscando ao Senhor. Então o demônio ele está dentro da igreja, ele está querendo levar os filhos de Deus, ele quer nos afastar da presença do Senhor. Por isso temos que nos manter firmes, temos que nos manter fiéis. E quando houver dúvida, não faça. Se você tiver com dúvida de alguma coisa, não faça. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor, converse. Esses dias mesmo, em relação à saúde, conversei com o Senhor e falei: Senhor, que o teu Espírito vá à frente, ilumine o médico para que ele tome a decisão melhor para mim, porque eu sei que eu mesma, eu não tenho entendimento nenhum em relação à saúde, né? Em relação médica. E Jesus é o médico dos médicos, então que ele vá à frente e ilumine, já que ele deu inteligência aos médicos, né? Ilumine o médico que vai me atender e que ele faça o melhor para mim. E esclareceu tudo que precisava ser esclarecido e estamos indo aí. Então é assim, se mantenha firme no caminho do Senhor, né? Tudo que você for fazer, pense no Senhor, busque ao Senhor, pergunte ao Senhor. Não se acanhe, pede ajuda principalmente ao Senhor, que é o principal. Muitas vezes a gente tem vergonha, às vezes cometeu um erro, alguma coisa, e a gente tem vergonha de conversar com Deus. Não tenha essa vergonha, porque se você se envergonhar de conversar com Deus, Ele vai se envergonhar de querer te salvar também. Então não corra esse risco. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome.
Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Que as tuas palavras cheguem, Pai, às pessoas que necessitam ouvi-las, Senhor. Que toque o coração dessa pessoa que está me ouvindo, Pai. Que abra os olhos espirituais dessa pessoa, Senhor, que ela veja a sua volta, Pai. Para que ela entenda e compreenda o amor, a misericórdia, a fidelidade que o Senhor tem para conosco, Pai. Peço a Ti pela minha parentela, pela parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um de nós, Pai. Proteja-nos de todo mal, Senhor, e nos direcione sempre para o Teu caminho, Pai. Peço pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam direcionando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço pelos Teus filhos, por favor, Pai. Nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.